O burburinho da Avenida Paulista, em São Paulo, era ensurdecedor. Buzinas impacientes, o ronco grave dos ônibus, o eco distante de um samba que escapava de algum bar na Vila Madalena. No meio daquela cacofonia urbana, o Clube Paulistano de Xadrez, um oásis de silêncio e estratégia, pulsava com sua própria energia contida. Naquela noite, o clube fervilhava. As luzes suaves dos lustres de cristal refletiam nas mesas de jacarandá, onde as peças de marfim brilhavam sob o olhar atento dos jogadores. O ar estava impregnado com o aroma amadeirado dos charutos cubanos e o perfume adocicado do café recém-coado. Rafael Albuquerque, herdeiro de um império cafeeiro, era o centro das atenções. Com seus ternos impecáveis de linho italiano, cabelo penteado para trás com gel e um sorriso que exalava autoconfiança, ele personificava o sucesso. Rafael acabara de dar um cheque-mate fulminante em um renomado advogado carioca, arrancando aplausos e olhares de admiração. As câmeras dos celulares brilhavam, prontas para registrar o momento de glória do campeão. "Boa, Rafa! Impressionante como sempre!" exclamou Lucas, seu fiel escudeiro, um amigo de infância que o acompanhava em todas as suas conquistas. Rafael acenou com um sorriso vitorioso, pegou uma taça de champanhe e caminhou em direção à janela panorâmica. Lá embaixo, a Paulista se estendia como um rio de luzes, um mar de oportunidades a serem conquistadas. Aquele era o seu mundo, um reino onde ele se sentia invencível. De repente, a porta rangeu, quebrando a atmosfera de exclusividade. Uma mulher vestida com um uniforme cinza desbotado, claramente uma faxineira, hesitou na entrada. Era Ana, pequena e magra, com olheiras profundas marcando seu rosto cansado. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque frouxo, e suas mãos, ásperas do trabalho, seguravam um balde e um esfregão. Ela parecia deslocada, quase invisível, no meio daquele cenário de opulência. Ana paralisou ao se deparar com a plateia. Aquele não era o seu lugar. Ela deveria ter esperado todos irem embora, mas a visão do tabuleiro, com as peças ainda dispostas, a atraiu como um ímã. Ela caminhou timidamente até uma mesa vaga e começou a limpá-la. "Com licença, mas o clube já está fechado para limpeza", disse um dos sócios com um tom de desdém. "Eu sei", respondeu Ana com a voz baixa e hesitante. "É que o tabuleiro ficou montado." Seus olhos fixaram-se nas peças. A disposição era incomum, uma abertura atípica que despertou sua curiosidade. Interessante essa formação, uma simetria incomum na estrutura dos peões, murmurou Ana, mais para si mesma do que para os outros. Rafael se virou, com os olhos semicerrados. Quem era aquela intrusa que ousava opinar sobre sua partida? "Você entende de xadrez?" perguntou Rafael com um tom de ironia. O suficiente para perceber que seu adversário perdeu a chance de cravar o bispo na dama pelo menos umas 3 vezes, respondeu Ana, com um leve encolher de ombros. Um murmúrio percorreu o salão. A ousadia daquela mulher era surpreendente. Rafael, sentindo-se desafiado, lançou um olhar divertido para seus amigos. "Quer tentar a sorte?" perguntou com um sorriso debochado. Ana hesitou por um instante. A ideia era absurda, mas a tentação era irresistível. "Tanto faz", respondeu, com um tom de desafio. Ela se aproximou da mesa, tirou as luvas de borracha e sentou-se. Os olhares curiosos e os cochichos maldosos a acompanhavam. Rafael abriu com o E4. No terceiro lance, Rafael percebeu que Ana não estava apenas jogando, ela estava vendo o jogo. Seus movimentos eram rápidos, precisos, intuitivos. Ela não repetia aberturas clássicas, mas parecia sentir a estrutura do tabuleiro, como se lesse nas entrelinhas. No 15º lance, Rafael já estava na defensiva. No 20º, começava a sentir o suor frio escorrendo pela testa. No 26º, fez um lance que parecia lógico, mas que se revelou fatal. Ana respondeu com um cheque-mate devastador. Silêncio. Absoluto. Ninguém ousava respirar. Rafael estava estático, como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo nunca havia acontecido antes. Ana se levantou sem olhar para ninguém e saiu do clube, deixando para trás um rastro de espanto e incredulidade. Rafael permaneceu sentado, paralisado, sentindo-se despojado de sua aura de invencibilidade.
Quem era ela? Perguntou alguém, quebrando o silêncio. Ninguém sabe, e é isso que assusta, respondeu outro. Desenvolvimento. 3 dias se passaram. 3 noites em claro, atormentado pela imagem daquela mulher. Rafael não conseguia se concentrar em seus negócios, em seus compromissos sociais. A partida com Ana rodava em sua mente como um disco riscado. Ele tentava encontrar falhas na sua lógica, erros em seus cálculos, mas não havia nada. Sua jogada era impecável, assustadoramente precisa. O mais estranho era que ela não existia. Rafael vasculhou todos os bancos de dados de rankings de xadrez, torneios femininos, ligas juvenis. Nada. Nenhuma Ana Silva, nenhum registro, nenhuma menção. Ele até contratou um detetive particular, mas o resultado foi decepcionante. Ana Silva, aproximadamente 35 anos, brasileira, solteira, sem antecedentes criminais, trabalha como faxineira em uma empresa terceirizada, reside em Paraisópolis. É tudo o que temos, informou o detetive. Impossível, murmurou Rafael incrédulo. Não se joga assim por acaso. Ela é uma mestre, no mínimo. Não era humilhação ou raiva que ele sentia, mas uma curiosidade insaciável. Quem era aquela mulher e por que ela estava escondida do mundo do xadrez? Na 4ª noite, Rafael decidiu agir por impulso. Abandonou seus seguranças, seu carro de luxo e aventurou-se em Paraisópolis, uma comunidade carente na zona sul de São Paulo. Caminhou pelas vielas estreitas, desviando de crianças jogando bola e senhoras tagarelando nas portas de suas casas. O cheiro de comida caseira, temperado com o aroma forte do esgoto, pairava no ar. Era um mundo completamente diferente do seu, um universo de cores vibrantes e contrastes gritantes. E então, ele a viu. Ana estava sentada em uma mesa de plástico em um bar improvisado, jogando xadrez com um senhor idoso de rosto marcado pelo tempo. O tabuleiro era de papelão, desenhado à mão com caneta hidrográfica. As peças eram de plástico, algumas faltando ou quebradas. Rafael se aproximou, hesitante. Você não é um fantasma, disse, em vez de um cumprimento. Ana levantou os olhos sem surpresa. Apenas um leve sorriso curvou seus lábios. Você é persistente demais, respondeu. Eu estava procurando por você. Sou daqueles que não deixam perguntas sem resposta, disse Rafael. Ele sentou-se ao lado dela. O vento soprava forte, agitando os cabelos. As peças de xadrez improvisadas pareciam ter vida própria. A cena era tão distante do luxo do clube paulistano que parecia surreal. Revanche? Perguntou Rafael. Aqui, respondeu Ana com um sorriso irônico. Aqui, as peças já estão no lugar, insistiu Rafael. O senhor idoso observava a cena com curiosidade. A partida começou, desta vez mais cautelosa, mais profunda, com uma atenção mútua. Ana jogava com a mesma leveza, mas Rafael estava mais preparado, ou pensava que estava. Os lances se sucediam lentamente, quase meditativamente. Rafael percebeu que não estava apenas jogando, estava apreciando cada movimento, cada ameaça, cada defesa, como um diálogo silencioso. Depois de 1 hora, a partida terminou em empate. Uma posição lógica, equilibrada. Ninguém venceu, ninguém perdeu. Eles se encararam em silêncio. Por que você foi embora sem dizer nada naquela noite? Perguntou Rafael. Porque eu não tinha nada a dizer. A vitória não me faria melhor, e a derrota não o faria pior, respondeu Ana. Rafael engoliu em seco. As palavras de Ana o atingiram como um raio. Ele percebeu que ela não era apenas uma jogadora de xadrez, mas uma pessoa para quem o jogo era apenas uma forma de ser, não uma arma. Eu não consigo esquecer aquela partida, confessou Rafael. Nenhum grão-mestre jamais fez isso comigo. Talvez porque eu não estivesse jogando para vencer, respondeu Ana calmamente. Eu só queria jogar. Rafael a observava. Ana guardava as peças no tabuleiro de papelão, lentamente, cuidadosamente, como se fossem seres vivos. Ele entendeu que ela só voltaria quando quisesse. Algo mudou dentro dele. Ele não podia permitir que aquele talento permanecesse escondido. Ele precisava conhecer sua história e encontrar uma forma de jogar não apenas no tabuleiro, mas também na vida. Na manhã seguinte, Rafael voltou a Paraisópolis. Sem motorista, sem terno, sem relógio de ouro. Apenas ele e a pergunta que o consumia por dentro. Encontrou Ana em um centro comunitário,
um prédio dilapidado com uma placa descascada. Lá dentro, cadeiras velhas, brinquedos quebrados, desenhos infantis nas paredes. E Ana, vestida com uma camiseta surrada e jeans desbotados, sem maquiagem, explicando algo para um menino de 10 anos. Diante deles, um tabuleiro de xadrez rabiscado com caneta em um pedaço de madeira compensada. Rafael sentou-se em um canto, sem interromper, observando a cena. Depois de meia hora, Ana se aproximou. Em suas mãos, uma xícara de café barato. Pensei que você tivesse desistido, disse com um meio sorriso. Eu não sei desistir, respondeu Rafael. Eles saíram para a rua e sentaram-se em um banco de praça. O cheiro de poeira e amendoim torrado pairava no ar. Me conte sua história, pediu Rafael. Eu não consigo jogar com sombras. Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, suspirou. Eu tinha 15 anos quando ganhei meu primeiro torneio regional. Tive a chance de ir para o Nacional até conseguir patrocínio. Eu morava em uma cidadezinha perto de Campinas. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para nos sustentar, mas adoeceu. Um diagnóstico terrível, com pouquíssimas chances de cura. Rafael ouvia em silêncio. Eu larguei tudo. Xadrez, escola. Fiquei com ela. Minha irmã tinha 5 anos. Eu limpava casas. Trabalhava em um posto de gasolina. Minha mãe morreu 2 anos depois. Eu consegui a guarda da minha irmã para que ela não fosse para um orfanato. Documentos, tribunais, serviço social, não sobrava tempo para xadrez. E agora? Perguntou Rafael em voz baixa. Agora ela está na faculdade, com uma bolsa de estudos. Eu consegui isso por ela. Rafael a encarava como se estivesse vendo-a pela primeira vez. O talento era evidente, mas a escolha de abandonar a glória em favor do sacrifício era ainda mais impressionante. E o xadrez? Perguntou Rafael. Por que você não voltou? Eu jogo aqui, respondeu Ana, apontando para o centro comunitário. Com as crianças, com aqueles que ninguém ensinaria se não fosse por mim. Eu não me arrependo. Você poderia ter uma escola, um programa, uma sessão. Você tem talento, disse Rafael. Não é uma questão de talento, é uma questão de escolha, respondeu Ana. Rafael ficou em silêncio. Naquela mesma noite, ele começou a agir. Comprou um conjunto de prédios para uma fundação. Um dos imóveis era o centro comunitário onde Ana trabalhava. Promoveu uma reforma completa, com o apoio de iniciativas de desenvolvimento urbano sem fins lucrativos. Apoiou anonimamente um programa de treinamento de professores de xadrez e comprou equipamentos, de tabuleiros a cronômetros. Tudo sem seu nome, sem cartazes. Ana não soube de nada até um mês depois, quando novas crianças começaram a aparecer no centro comunitário. Os pais faziam fila para inscrever seus filhos. Jornalistas escreviam sobre a iniciativa social, sem saber quem a havia iniciado. Ana suspeitava, mas permanecia em silêncio. Eles continuavam jogando xadrez. Todas as noites, uma partida. Às vezes Rafael perdia, às vezes ganhava, às vezes empatava. Mas o importante não era o resultado, mas a forma como o silêncio entre os lances se tornava mais confiante, como depois da partida eles bebiam chá de uma máquina e falavam sobre infância, sonhos, medos. Um dia, Rafael fez uma proposta. Eu quero que você seja treinadora em uma academia de xadrez. Salário, moradia, seguro, tudo legalizado, disse. Ana o encarou atentamente. Não me transforme em um projeto de caridade, Rafael, respondeu. Rafael suspirou. Não é caridade, é egoísmo. Se você tiver estabilidade, vai continuar me derrotando e eu quero isso. Eu preciso de alguém que me desafie, disse. Ela o observou por um longo tempo. Tudo bem, disse finalmente. Entre em contato com o Sr. Carlos da prefeitura. Ele vai te investigar. Se você fizer tudo honestamente, eu penso na sua proposta amanhã. Ela se levantou e desta vez não foi embora, mas permaneceu sentada ao lado dele, em silêncio, em paz, em igualdade. Final. 2 semanas depois, uma nova pessoa apareceu na lista de funcionários da Academia de Xadrez do Ibirapuera. Ana Silva, diretora do Programa Infantil Municipal. Condições: emprego em tempo integral, seguro de saúde, moradia a 15 minutos do centro. Sem câmeras, sem entrevistas, sem atenção pública. Ela aceitou sem alarde. Simplesmente apareceu no primeiro dia
e trouxe seu velho tabuleiro, aquele rabiscado com caneta. Pendurou-o na sala das crianças menores. Sem logotipos, sem iniciais, apenas uma frase. Jogue não para vencer, jogue para crescer. Primeira aula, 20 crianças. Um mês depois, 60. No meio da primavera, a fila de espera era de 6 meses. Rafael permanecia nas sombras, mas aparecia cada vez mais. Primeiro apenas jogava com as crianças, depois ministrava aulas junto com Ana. Até que um dia ela lhe deu um pano e disse: "Hoje você limpa a área de xadrez, aprenda com os melhores." Ele não se ofendeu, nem sequer sorriu. Ele fez o que ela pediu, porque entendia que ela não o deixaria estar acima, apenas ao lado. O interesse por ela começou a crescer. Pais, jornalistas locais, editores de revistas começaram a convidá-la para programas de televisão. Ela recusava, mas abria uma exceção quando se tratava de apoiar o programa. Começaram a chamá-la de professora sem medalha, mas isso não mudava nada dentro dela. Ela continuava chegando de manhã, limpando os tabuleiros, arrumando as peças e esperando seus alunos. Uma noite, depois de uma aula exaustiva, eles estavam sentados em um banco perto da academia. Uma brisa quente agitava as folhas das árvores. A luz da janela tornava seu rosto mais suave do que ele estava acostumado a ver. "Você nunca quis voltar de verdade?" perguntou Rafael. "O que significa de verdade? Torneios, competições, publicações, lutas de verdade?" perguntou Ana. Ela encostou-se no banco e pensou. Queria, mas tinha medo de perder o que tenho. Estabilidade, propósito. Eu sou forte no jogo, mas aprendi a ser forte sem ele. Um retorno pode destruir isso. Rafael tirou um envelope do bolso. "É um convite para o Aberto de São Paulo. Eu me inscrevi em seu nome, anonimamente. Já está tudo aprovado." "Eu paguei a taxa", disse. Ana o encarou bruscamente. "Você ultrapassou a linha", disse. "Eu acredito em você", respondeu Rafael calmamente. "E tenho o direito de acreditar." Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apertando o envelope em suas mãos como se fosse uma bomba. "Com uma condição", disse ela finalmente. "Você também joga. Se você me considera uma igual, esteja ao meu lado, não como espectador, aluno com aluno." Ele assentiu sem hesitar. A partir daquela noite, eles começaram a treinar seriamente. De madrugada, quando a cidade dormia. No amanhecer, em uma sala vazia com uma garrafa térmica de chá, no tabuleiro de batalha, nos olhos o respeito. Às vezes, o silêncio entre os lances durava mais do que a própria partida, mas nele crescia algo maior, mais profundo, como raízes antigas. Ele a observava explicar seus pensamentos, não com palavras, mas com lances, como via a fraqueza, mas não a punia imediatamente, como dava uma chance. Ele entendeu que ela era a partida que ele sempre procurou, sem plateia, sem show, apenas igualdade, apenas significado. Quando faltavam 3 dias para o torneio, ele disse: "Se você mudar de ideia, eu cancelo tudo. Eu já fiz minha escolha, Rafael. Eu estou voltando, mas não por um título, mas para provar a mim mesma que posso ser forte, não apenas nas sombras", disse. E ele sabia que ela estava voltando. O Aberto de São Paulo foi realizado no ginásio do Ibirapuera. Silêncio, onde até a respiração parecia alta demais. O ar cheirava a papel, café e tensão nervosa. Ana entrou no salão sozinha, sem equipe, sem imprensa, sem roupas com logotipos. Apenas um vestido simples e o cabelo preso em um coque. Ela não olhou para os lados, não procurou rostos familiares. Apenas o tabuleiro, apenas a cadeira e o nome no cartão. Ana Silva. Primeira rodada. Uma vitória confiante. A segunda, tecnicamente mais difícil, mas ela se sentia em casa. O tabuleiro era seu território. Ela não jogava agressivamente. Seu estilo era diferente, calmo, paciente, mas mortalmente preciso, como se estivesse conversando com cada oponente, mas em uma linguagem que apenas eles dois entendiam. Rafael, discreto em um blazer cinza, sem gravata, sem público, ele jogava com confiança, mas sem arrogância. Sua partida era tensa. Ele estava perdendo no 12º lance, mas conseguiu reverter a situação com uma combinação ousada. Ele não estava jogando pelo troféu. Ele estava jogando porque havia prometido, a si mesmo e a ela.
No final do segundo dia, ficou claro que ambos estavam caminhando firmemente para as semifinais, e se ambos vencessem suas partidas, se encontrariam na final. Nos bastidores, já cochichavam sobre ela. Quem era ela? Por que ninguém a conhecia? O que Rafael Albuquerque estava fazendo ali, no meio de jogadores comuns? Ninguém sabia que naquela partida não havia espectadores desde o início. Apenas os dois. Tarde da noite, depois da última rodada, eles se encontraram na escada de uma saída lateral. O vento agitava seus cabelos. Ele segurava uma garrafa térmica com chá, como sempre. Eles não precisavam de frases ensaiadas. Amanhã, disse ela, nós dois podemos ir para a final e será uma partida justa. Ele assentiu. Eu não tenho medo de perder, disse ela, olhando para longe. Eu tenho medo de que, se eu ganhar, tudo mude. Não vai mudar, respondeu ele calmamente. Eu já perdi para você e só melhorei. Você me mudou. Ela o encarou atentamente, como se procurasse confirmação em seus olhos, e encontrou. As semifinais foram realizadas em horários diferentes. Ana jogou pela manhã. Seu oponente, um jovem mestre nacional, começou rápido, agressivo, no estilo blitz. Ela respondeu com moderação, mas precisão. No 28º lance, ele fez um movimento brusco com a dama e caiu em uma armadilha. 9 lances depois, cheque-mate. Rafael jogou à tarde. Seu oponente, um professor de Harvard, era metódico e sólido. A partida estava equilibrada. No 35º lance, ele arriscou e perdeu um bispo. Depois um peão, depois o controle. Ele lutou até o fim, mas a partida estava perdida. Quando ele saiu do salão, Ana já o esperava com uma garrafa de água, sorrindo. Agora tudo depende de mim, disse. Sim, respondeu ele, assentindo. Mas eu estou orgulhoso de você não pela partida, mas pela sua escolha. Qual? Perguntou ela. Você aprendeu a perder com dignidade. É mais difícil do que vencer, respondeu Rafael. A final foi marcada para a manhã seguinte. Seu oponente, Thomas Reis, um grão-mestre silencioso de São Paulo. 26 anos, confiante, afiado, rápido. Ele era considerado o favorito. Quando Ana sentou-se ao tabuleiro, um silêncio especial caiu sobre o salão. Rafael estava sentado entre os espectadores, não na primeira fila, mas perto o suficiente para ver seu rosto. Ela não olhou para ele. Ela não precisava. Ele já estava lá, não com os olhos, não com as palavras, mas apenas com sua confiança. A partida começou de forma clássica. O gambito da dama. Reis jogava com as brancas. No 8º lance, ele começou a pressionar, mas Ana moveu o cavalo em uma manobra inesperada. No 13º, eles trocaram peças. No 20º, Reis teve uma chance, mas foi precipitado. No 27º, Ana fez um movimento silencioso com um peão. Ninguém na sala entendeu a essência. Apenas Rafael ficou tenso. Ele reconheceu aquela estrutura. Era uma ruptura oculta. No 31º lance, sacrifício da torre. Não parecia um erro, mas 2 lances depois ficou claro que era uma armadilha. Um sistema no qual ele mesmo havia se encurralado. Reis percebeu e desistiu. Sem mais palavras. O salão congelou. Então, uma tempestade de aplausos. Ana levantou-se sem um sorriso vitorioso, sem entusiasmo, como se estivesse recuperando algo que lhe era devido, não ganhando um troféu. Ela não ficou para o banquete. Discursos foram proferidos. O ministro entregou os diplomas. Jornalistas transmitiam ao vivo. Seu nome era cada vez mais falado nas redes sociais, nas notícias, na boca de pessoas que antes não sabiam quem era Ana Silva. Ela se levantou da mesa, ignorando os apelos, e caminhou pelo salão em direção a ele. Rafael esperava por ela perto da janela, longe do palco. Eu achava, disse ela, que um sacrifício sempre era uma perda, mas você me mostrou que pode ser um crescimento. Obrigada. Ele permaneceu em silêncio, apenas segurando sua mão. Ela não se afastou. Tarde da noite eles caminhavam ao longo do rio em silêncio. O vento agitava a água. A cidade zumbia em algum lugar distante. Eles não precisavam dizer muito. Sabe, disse ele finalmente, eu achava que estava procurando o oponente perfeito, alguém que me desafiasse, que não tivesse pena. Mas encontrei uma pessoa com quem posso jogar sem medo de perder. Ela parou. Eu não prometo partidas fáceis, disse. Eu esperava por isso, respondeu ele sorrindo.
Mas eu estou pronto não como um jogador, mas como um homem para uma longa partida, sem cronômetros, sem desistências. Ela o encarou por um longo tempo, então disse baixinho, sim. E naquele sim, não havia teatro, apenas profundidade, apenas reciprocidade. No Centro de Inclusão de Xadrez, em São Paulo, agora há mais de 100 crianças. Ana é a diretora. Rafael, o mentor e mecenas, mas na maioria das vezes apenas o homem que coloca as peças em frente à sua esposa e diz: você começa com as brancas de novo, porque você é meu primeiro lance.